E a segunda causa foi, vamos dizer, na esteira dessa decadência da Igreja Católica, foi a destruição da intelectualidade brasileira em geral, que se tornou, aos poucos, vamos dizer, apenas uma militância a serviço, seja da propaganda comunista ostensiva, seja, o que é pior, vamos dizer, da diluição da mentalidade conservadora e liberal em fórmulas que, de um modo ou de outro, facilitam a penetração comunista. Dos elementos mais graves dessa penetração é a disseminação daquilo que eu chamo de pragmatismo supra-ideológico. Eu acabei de escrever um artigo sobre isso para o Diário do Comércio, e creio que lá vocês podem encontrar maiores esclarecimentos a respeito. Mas só para dar um resumo, é esse o nome que eu dou a esta ideologia que acredita que todo elemento ideológico pode ser extirpado da vida social e tudo pode ser decidido por critérios pragmáticos, critérios de mercado, critérios tecnocientíficos, etc, etc. Essa ideologia, que ela própria é uma ideologia, evidentemente, ela se disseminou muito rapidamente nos meios empresariais e, sobretudo, entre os chamados liberais, embora ela em si mesma, na sua origem, seja o que possa haver de mais oposto ao liberalismo, porque e também não tem nada a ver com pragmatismo no sentido de William James. Que no Brasil a palavra pragmatismo adquiriu o sentido, vamos dizer, de uma espécie de praticismo imediato, que não é o espírito do pragmatismo do William James. E a verdadeira origem do pragmatismo supra-ideológico é, no fim das contas, o positivismo de Comte. Quer dizer, Comte acreditava praticamente numa eliminação da política. A sociedade seria entregue, vamos dizer, a tecnocratas que decidiriam tudo numa base, vamos dizer, da administração racional. Então, na medida em que o pragmatismo supra-ideológico infecta as próprias camadas liberais e, sobretudo, as lideranças empresariais, o que acontece? Elas se tornam totalmente desarmadas para a luta política, porque elas apostam tudo na economia, tudo no progresso econômico, e, em nome do progresso econômico, colaboram até com os governos comunistas, como a gente vê agora acontecendo com o Lula. Quer dizer, todo o empresariado correndo, vamos dizer, para ajudar o Lula para que o Brasil progrida, porque eles acreditam piamente que se o Brasil progredir, qualquer país progredir, ficar rico, etc., na base da economia de mercado, estará livre do socialismo, quando é exatamente o contrário. Quer dizer, o progresso econômico não vacina ninguém contra o socialismo, exatamente ao contrário. Nunca houve uma revolução socialista num país que estivesse economicamente declinando, só em países que estavam crescendo, a começar pela Revolução Francesa. A França era o país mais próspero da Europa, pelo menos 50 anos antes da Revolução. Do mesmo modo, a Rússia, nos últimos 50 anos do século XIX, a Rússia foi o país que mais cresceu economicamente na Europa. E justamente este crescimento é que produz, vamos dizer, a agitação socialista. Produz como? O próprio crescimento da economia produz automaticamente uma ampliação dos serviços estatais. Então você precisa recrutar as pessoas para a função burocrática. Tá certo? Então a função burocrática se torna, vamos dizer, um meio de ascensão social para muita gente das camadas populares. Acontece que nenhuma burocracia cresce, né, com a velocidade com que crescem as ambições aí despertadas pela promessa de emprego na burocracia. Tá certo? Então, essas ambições, o canal para realizá-las é evidentemente o ensino, a educação. Então, você tem primeiro uma ampliação relativa da burocracia estatal. Em volta você tem uma ampliação muito maior do sistema de ensino. Tá certo? E em volta do sistema de ensino você tem uma ampliação muito maior das ambições de ascensão social através da burocracia. Então, acontece que aí surge uma camada social de aspirantes à burocracia que serão frustrados no meio da sua carreira, porque nem todos daqueles que entram, vamos dizer, no ensino universitário, na educação universitária, na esperança de subir na burocracia, só uma parcela ínfima. Então você tem permanentemente um exército de
pessoas relativamente educadas, semi-educadas, tá certo? Muito mal educadas, tá certo? Que não têm uma função na sociedade. Então esses vão alimentar o quê? Vão alimentar a classe revolucionária. Eles são a classe revolucionária. Quer dizer, quando se diz que os intelectuais são a classe revolucionária, preciso entender que a palavra intelectuais aí não quer dizer as pessoas que se dedicam realmente a atividades intelectuais, mas quer dizer esta semi-intelectualidade universitária, tá certo? Que é produzida e jogada no mercado em quantidades cada vez maiores a cada ano, tá certo? Criando um exército, tá certo? De inúteis que, por causa do seu rudimento de educação adquirido na universidade, se acredita melhor do que o restante da sociedade e capacitado para assumir o seu comando, modificá-la, etc, etc. Esta é sempre a raiz sociológica da classe universitária. Claro que o surgimento da mentalidade revolucionária tem outras causas, outras raízes, tá certo? Que eu mesmo tenho estudado numa série de investigações que vão compor o meu livro ou livros chamado Mentalidade Revolucionária. Mas, sociologicamente, a explicação é mais ou menos esta. É o fenômeno do que eu denomino a burocracia virtual. Então, eu acho que não existe país onde a burocracia virtual tenha crescido mais do que no Brasil. Eu me lembro que, ainda no tempo do regime militar, havia o fenômeno dos chamados excedentes. Excedentes eram os alunos que faziam o vestibular e que passavam no vestibular, mas que não tinha vaga para eles na universidade. O governo militar, esperto como ele só, achou que devia abrir uma universidade em cada esquina e satisfazer a demanda desse pessoal por educação. Na verdade, não é educação que eles querem apenas um diploma para poder penetrar no funcionalismo público. Uma pesquisa recente mostrou que menos de 2% dos universitários brasileiros aspiram a tornar-se empresários. Todos querem emprego, 98% querem emprego. E desses 98%, certamente a maioria quer emprego ou na burocracia estatal ou na própria universidade. Portanto, a universidade brasileira é essencialmente uma formadora de burocratas. Ela não é a formadora da classe dominante no sentido capitalista, como dizem os marxistas. Eles mesmos. Essa é a coisa mais incrível do mundo, porque o próprio professor marxista que trabalha na universidade, que está dentro da burocracia, que está vivenciando aquela situação sociológica que ele deveria ser capaz de identificar, ele mesmo diz que a universidade existe para formar a classe dominante capitalista. Tá certo? Quer dizer, a situação existencial dele desmente o que ele está dizendo. A universidade no Brasil existe para formar a burocracia e, sobretudo, para formar a burocracia virtual, isto é, a militância. Então, de algum modo, a universidade brasileira estava destinada a se tornar aquilo que se tornou mais tarde, quer dizer, uma gigantesca escolinha do MST, tá certo? Onde a filiação marxista do indivíduo é suficiente para qualificá-lo como professor universitário e fazer dele, talvez até na opinião dos outros, um intelectual eminente. Embora sejam todos semi-analfabetos, como o Dr. Emir Sader, tá certo? Pessoas totalmente desqualificadas, vamos dizer, dedicadas inteiramente à propaganda comunista mais vulgar, pessoas que, digamos, nos 50 anos atrás não teriam uma posição de destaque nem mesmo no meio comunista. Porque 50 anos atrás havia, de fato, uma intelectualidade comunista com alguma exigência. Hoje em dia, no Brasil, não tem mais nem isso. O Brasil é um país onde até um desclassificado como Espartinho de Moraes se torna um grande intelectual. Por quê? Porque escreveu meia dúzia de trabalhos de propaganda comunista e de estratégia comunista. Isso é tudo que ele fez. Tá certo? Então, com isso, o nego se torna filósofo, tá certo? É reconhecido como um grande pensador, etc. A Universidade Brasileira está repleta dessa gente. É claro que, a partir do instante em que aconteceu isso, em que isso, vamos dizer, se tornou um fato disseminado e dominante, onde praticamente não há mais lugar para ninguém, tá certo? Na universidade, a não ser para essas pessoas, é claro que o Brasil saiu da história intelectual do mundo. Se você comparar o que era a vida intelectual no Brasil nos anos 50, 60 com o que é hoje, tá certo? Você comparar um país do primeiro mundo com a Zâmbia, tá entendendo? Não tem medida possível aí de comparação. Não é isso? 30 ou 40 anos atrás, nós ainda tínhamos aí vivos, tinha um Gilberto Freire, tinha um Otto Maria Carpo, tá certo? Tinha o Zé Guilherme Melchior, tinha pessoas vamos dizer, de relevância mundial. O que não quer dizer que não tenha hoje. A gente tem agora mesmo tem o Bruno Tolentino, mas essas pessoas ficam totalmente marginalizadas, elas não aparecem, elas não ocupam espaço nos suplementos culturais, elas não são estudadas nas universidades nem nada.
Quer dizer, o grosso da vida intelectual, seja na universidade, seja nos suplementos culturais, é só ou propaganda comunista, vamos dizer, um pouco, às vezes, na melhor das hipóteses, camuflada de debate letrado, ou então é interpromoção, interbadalação, interbajulação entre figuras partidárias. Então quer dizer que a vida intelectual foi tornada instrumento de ascensão social para organizações comunistas que realmente dominaram o espaço. Então quando acontece isso, o país está morto. Aliás, o país, quando, vamos dizer, se deixa seduzir pelo comunismo, é porque já está muito doente, já está muito decadente. Então é mais ou menos como o indivíduo se deixar seduzir pelas drogas. Quer dizer, a experiência das drogas é uma coisa que o negro faz quando ele já está, por assim dizer, com o pé na cova. Ele já está querendo se destruir, então a droga ajuda a se destruir mais rapidamente. O comunismo é exatamente a mesma coisa. É a tentação final, né, que completa uma descida. Ele está descendo para os infernos. Ele chega na porta do inferno e bate. Na hora que bate, entrega a droga ou a carteirinha do Partido Comunista.